Olá, meu nome é Cíntia, se você é novo por aqui, sou professora de inglês há uns quase 15 anos. Se você não é novo por aqui, oi, tudo bem? Como vai? Hoje a gente vai falar sobre inglês avançado, como que eu aprendo palavras novas e coisas novas, porque já estudei muito inglês na minha vida, já sou formada na faculdade disso, já morei fora tal, e continuo aprendendo inglês diariamente. Eu vou mostrar isso pra vocês na prática essa semana, começando por hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020. Ontem foi o Oscar 2020, e ao querer fazer um post assim no Instagram com o discurso do melhor ator, no caso Joaquim Phoenix, eu cheguei à conclusão de que realmente era o momento de pesquisar uma palavra nova. Hold on. Então, a parte final, especialmente do discurso, me tocou, assim, eu achei muito legal, inclusive postei no meu Instagram, e foi por isso que eu resolvi fazer todo esse rolê. Ao resolver postar no Instagram, eu tive que transcrever a fala dele, que por si só já é um exercício muito legal para inglês avançado, você transcrever coisas que estão sendo ditas, porque na pior das hipóteses você tá escrevendo uma ideia que se você fosse falar, talvez você falasse diferente, mas como você está transcrevendo de outra pessoa, são as palavras de outra pessoa. Com certeza alguma coisa diferente você vai ver, vai notar de estrutura, enfim, vocabulário nesse caso, né, e tal. Aí transcrevi essa palavra aqui que eu vou falar, que é scoundrel, já tinha me chamado a atenção na hora que ele tava falando, porque não é uma palavra muito comum, e aí ao transcrever eu fui pesquisar um pouco mais sobre o significado, porque eu ia precisar traduzir. A minha ideia era postar, na verdade já fiz, postar o inglês e a tradução em português. A primeira coisa que eu fiz foi olhar no Google Tradutor, porque eu acho que é um bom recurso, rápido, por mais que às vezes as palavras que são dadas como tradução não sejam as melhores, que é o caso neste caso, você tem uma ideia pelo menos do geral. No Google Tradutor já aparece um monte de opção de palavras equivalentes em português. Isso já é sinal que existe o que o buraco é mais embaixo, entendeu? Aí você olha a descrição, o significado da palavra em inglês, porque isso é o mais importante de tudo, entender o que a palavra significa antes de achar equivalentes na língua que você está traduzindo, se for traduzir. Aí tem exemplos, tem mais de 23 contextos diferentes com a palavra sendo usada em frases e tal. Então, tendo essa ideia geral, eu fui olhar no Google, normalzão, pra ver se eu achava alguma outra definição em dicionário, alguma coisa assim. E, com certeza, achei. Esse foi o momento, na verdade, porque nessa definição do Longman tem a palavra, a transcrição fonética, o fato de que é um substantivo e um detalhezinho ali, que foi o que fez toda a diferença, old-fashioned. Então, tá falando que a palavra é uma palavra mais antiga, não necessariamente obsoleta, porque isso significa uma outra coisa, tipo, que a palavra não é mais usada, não é isso, é uma palavra old-fashioned, palavra que talvez o seu vozinho usasse, entendeu? Não é tão comum. Por isso que eu também nunca tinha ouvido tanto assim, eu me lembro de ter ouvido essa palavra antes, agora talvez eu comece a ouvir mais. Mas faz sentido, porque é uma palavra old-fashioned, uma palavra antiga. E aí tem uma definição um pouco mais fácil, que é a bad or dishonest man, especially someone who cheats or deceives other people. Então, aqui dá pra ter uma noção um pouco melhor desse significado. E aí, juntando todas as informações, eu fui procurar de fato uma palavra equivalente, porque se é uma palavra dita por vozinho, não é necessariamente ruim, porque o primeiro instinto que eu tinha pra dizer era eu fui da minha vida inteira. Mas ele não falou palavrão, essa palavra em inglês não é palavrão, né? Não falou palavrão no Oscar, no discurso, então não podia ser isso, apesar do significado poder ser esse. E aí, no Google mesmo, você coloca sinônimos para canalha, que foi a primeira tradução do Google, né? Tradutor. E aí, mano, várias opções. Tem até uns negócios que não fazem muito sentido. Mas a que eu acabei escolhendo pra colocar na legenda foi sacana. Porque é uma palavra que eu vejo os vozinhos dizendo, eu não escolheria usar de primeira assim, mas faz sentido, traduz de fato o que ele quis dizer. Tinha outras opções, tipo... Eu tinha visto tratante, entendeu? Mas tratante já acho que tem uma conotação até um pouco mais séria do que o sacana, porque sacana ele tenta enganar, ele tenta ser mais esperto. O tratante, ele necessariamente tá fazendo alguma coisa... Bom, é a minha opinião, né? Mas foi a minha maneira de entender de fato o que significava scoundrel, ver opções de tradução, ver a palavra em outros significados também, porque isso é importante pra você entender contexto. E agora eu sei, eu sei mais do que eu sabia antes. Na hora do contexto eu entendi meio da puta.
como eu disse pra vocês. Mas não é só isso, vai além. E agora eu já sei, e se eu for usar a palavra, quiser usar essa palavra, eu já sei como usar, porque tem contexto, pra quem falaria, pra quem eu falaria isso, e como essa palavra seria recebida também por pessoas que estão culturalmente inseridas na língua inglesa, entendeu? E não só a gente tá estudando de um ponto de vista detached. É fora, vocês entenderam, né? Então é isso, eu vou fazer isso durante a semana inteira, vou mostrando pra vocês o meu processo de pesquisar e entender. Eu consumo muito conteúdo em inglês e eu faço isso naturalmente. Nos meus stories eu mostro de vez em quando essas coisas, mas eu resolvi mostrar em forma de vídeo porque assim vocês podem acompanhar uma semana inteira e verem de fato que é possível fazer isso, entendeu? Eu acabo perdendo não, né? Eu acabo investindo uma meia hora, uns 40 minutos, às vezes estudando uma única palavra. E assim, meu inglês já é fluente, já é suficiente, mas se eu posso melhorar e entender coisas além do que eu já sei, why not, né? Até amanhã. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro, e ao longo do dia eu não achei nada de interessante, algo que me chamasse atenção o suficiente pra pesquisar ou falar sobre. E eu até tinha desistido, na verdade, ia dar uma outra dica pra vocês quando isso acontece, mas fazendo a minha última ronda noturna de stories, eu vi um termo que me chamou a atenção e apesar de eu já saber a ideia, eu nunca pesquisei de fato mais a fundo pra entender o que significa, se é uma sigla ou se não, e é bem o oposto do que eu tava falando ontem, que era um termo mais clássico, mais old-fashioned, né? E esse é tipo coisa da internet, então estamos nos dois opostos do rolê. Então vou pesquisar e vou mostrar pra vocês o meu processo, assim, até de referência também, porque eu vou pesquisar o termo e vai aparecer um monte de coisa. Então, em que site que eu vou clicar, como que eu vou escolher isso, né? Então eu vou gravar minha tela. Bom, o termo em questão é OG, então eu vou colocar OG meaning, ok? Porque pesquisando em inglês primeiro eu acho que a gente entende o contexto primeiro da palavra, mas depois ver se tem algum tipo de tradução e tal, que nem vou pesquisar porque não é o caso. Como eu disse, eu acho que tem alguma coisa a ver com original. Mas, ó, Urban Dictionary é uma boa opção porque as pessoas mesmo atualizam e é um negócio que fala bastante de coisas de internet e tal. Então eu vou clicar aqui primeiro pra ver o que eles falam, vamos lá. Top definition. OG used to mean original gangster, although some people these days use OG as a quicker way of saying original. Então é mais ou menos isso que eu tava pensando mesmo. Tá. O site é tipo moderno, tal. E na verdade eu tô tirando algo a mais do que eu sabia antes, porque eu sabia que tinha alguma coisa a ver com original, mas eu jamais imaginaria que originalmente significava original gangster. Então agora eu já sei. Mas nesse contexto de internet, you're the real OG. You're the real original person, assim, a primeira pessoa a fazer, que foi o caso de... Deixa eu até ver como que ela usa, porque me chamou a atenção, mas eu não prestei atenção exatamente no uso. Fulana is OG, original. E é sempre nesse significado de primeira, né, pessoa que fez alguma coisa, tal. Deixa eu ver se tem alguma outra definição aqui. Nossa, tem até uma coisa na Wikipedia. Vamos ver o que ele fala aqui. In music, tá vendo? Original gangster. Faz sentido ser uma coisa que as pessoas pegaram de música. 1991. Nossa, tem bastante coisa de definição. Mas nesse sentido de internet é isso aí, tipo... no significado de uma pessoa que... chegou antes, que fez algo melhor do que outras primeiro e tal. Ó, essa aqui é uma coisa mais rebuscada. What does OG mean and where does it come from? Então ele tá querendo já morrer, porque tô gravando a tela enquanto eu tô fazendo pesquisa, né? As far as internet slang goes, OG is on the older end of the spectrum. If you haven't caught on just yet to phrases like he's the OG, that was so OG, it's safe to say you're a little behind. Então já fica a dica. But enough dragging you. What is OG and what does OG mean in context? Olha, eles usam até a definição do site que a gente estava antes. Então,
Nada de novo aqui. In History, eles estão falando da parte da música que a gente acabou de ver na Wikipedia. Ah, mano, é isso aí. Eu tô passando rápido assim, sem prestar muita atenção no texto e tal, porque eu só queria confirmar algo que eu já sabia por cima. Mas você vê que mesmo fazendo isso, eu tô entendendo e aprendendo origem, a questão cultural, veio do rap. É uma coisa que acrescenta, né? Então, eu vou usar a palavra, o termo OG, tipo na internet, não sei o quê, mas eu sei que originalmente significa Original Gangster, que é uma coisa que eu jamais saberia só de ver stories no Instagram, entendeu? É isso por hoje. Vou guardar minha dica pra quando não tiver nada, pra outro dia. Talk to you soon. Hoje é quarta-feira, Corinthians acabou de perder a Libertadores, não vai nem se classificar pra outra parte. E agora eu sou uma pessoa que assiste futebol, então there's that. Mas hoje foi um dia que eu não tive muito estímulo de inglês. Então eu não assisti nada de filme, nem de série, nada, não ouvi nenhuma música nova. E dentro dessa proposta de aprender uma palavra nova, de estudar um pouquinho todos os dias, você às vezes vai se ver nessa situação de não ter nada jogado no seu colo de graça. E aí o que você tem que fazer? Ir atrás para pesquisar. Se colocar nessa posição de ver coisas diferentes e achar alguma coisa que te chame a atenção. E aí eu tenho várias sugestões para isso. A que eu resolvi fazer hoje foi entrar num site que eu gosto, que tem textos mais extensos, com uma linguagem mais não diria formal, mas se trata do site da Forbes. Então você sabe que são textos bem escritos, com vocabulário que não é necessariamente difícil, mas que tem palavras que são diferentes. E eu peguei uma resenha do filme Parasite, que ganhou o Oscar de melhor filme. Aí li toda a primeira parte, eles começam a explicar um pouco da falta de interpretação que algumas pessoas estão tendo em relação ao filme. Eu não assisti ainda, então não me deem spoilers nos comentários. Mas uma palavra se repetiu 2 vezes até agora e me chamou a atenção por não ser muito óbvia, não sei exatamente a pronúncia. Então vai ser ela que eu vou pesquisar. Eu vou pegar a palavra, copiar. Aí eu vou abrir o Google Tradutor. Não vou copiar a tela nesse caso, porque eu acho que não precisa. A palavra é escrita depicted, que eu imagino que seja depicted, assim. E aí o Google tá traduzindo aqui como retratado, que faz sentido, né? A gente tá falando de cinema e tal, no contexto faz sentido. Vamos ver a pronúncia. E aí é uma hora que é importante agir com parcimônia, porque o Google às vezes acerta, às vezes não. Vamos ver. Depicted. Depicted. Faz sentido. De novo. Depicted. 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 Então, significa retratado. Tem outras opções de tradução. Descrever, representar, pintar. No contexto, eu acho que é retratar mesmo, até porque a segunda frase que me chamou a atenção é The parks are not depicted as villains. Então, os parques não são retratados como vilões. Como eu disse nos outros dias, o Translate dá outras opções de sinônimos e de contextos também. Aqui tem mais 24 sinônimos para a palavra, sendo que as primeiras, como adjetivo, aparecem pictured e portrayed, que são duas que eu reconheceria com mais facilidade, assim, do que o depicted. Mas é isso. Dentro do texto, até onde eu li, a palavra se repetiu 2 vezes, então me chamou a atenção. A primeira eu passei batido porque aí que tá. No inglês você não precisa entender 100% o tempo inteiro, porque você entende coisas por contexto. Mas, se tem uma palavra que te chama a atenção, uma expressão que você percebe que se repete, enfim, pesquisar e entender o contexto 100% sempre é bom, né? Então, o ponto principal é entender que às vezes você não vai ter conteúdo novo e interessante handed to you, entendeu? Você vai ter que ir atrás e isso faz parte do processo também, se colocar na função de aprender uma coisa nova e não só esperar que o universo te dê essas coisas novas para aprender. E tem também sinônimos como verbo, né? Na verdade, a primeira definição aqui é como verbo, depict, vamos até conferir essa pronúncia, e fala show or represent by a drawing, painting,
or other art form. This painting depicted a group of city guardsmen awaiting the command to fall in line. Vários sinônimos. Tá vendo? São coisas que você vai se infiltrando ali no rolê quando você vê, você já tá a fundo no mundo do universo do Google Tradutor. Quando você vê, já passou meia hora e você tá estudando a palavra, os contextos, pronúncia. Vamos ver o depict. Se é assim mesmo que pronuncia. Depict. 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 Isso aí. Então fica a dica para dias e momentos em que você sinta que, ai, nossa, hoje eu não fui estimulado intelectualmente pela língua inglesa. Vai você atrás, porque relacionamento é isso. Às vezes você vem, às vezes o inglês vem. É isso por hoje. Vou dormir com um pouco de raiva por causa do Corinthians, não vou negar. Mas agora eu sou essa pessoa, então a gente tem que aprender a lidar com as coisas da vida, né? Até amanhã. Sexta-feira, último dia desse rolê. 14 de fevereiro, também conhecido como Valentine's Day, e de manhã eu fiz um post sobre o dia, a data, de onde vem o termo e tal, porque muita gente aqui no Brasil relaciona o Valentine's Day com o Dia dos Namorados, mas na cultura hoje, contemporânea e tudo mais, não é só Valentine's Day, na verdade nunca foi. Contando a história, entendendo um pouco de onde vem, dá pra entender por quê. Inclusive, se você não viu o post, vai lá, porque é um texto legal que eu escrevi. Simples, mas né, hashtag não falamos inglês chato. Inglês não se resume só a gramática e coisas chatas de regra e etc. Cultura também, histórias legais, tal. Cintia disse, vai lá. Na minha pesquisa, lendo textos sobre o São Valentim, a história e tal, eu cheguei no artigo que tem da Wikipedia, que eu achei bem completo, bem legal. Inclusive uma dica sobre a Wikipedia, não sei se vocês sabem disso, talvez seja óbvio, mas talvez não seja. Os artigos que estão escritos em inglês, quando você coloca em português, não são iguais. Eles têm informações diferentes, muitas vezes um é mais completo do que o outro, dependendo do assunto, que são pessoas que alimentam, né, a plataforma. Então, para certos assuntos, se você pesquisar em inglês, você acha mais informação, e é o caso neste caso. Enfim, lendo sobre uma palavra, como sempre acontece, né, uma palavra se repetiu vezes suficientes para me chamar a atenção. E eu sei o que ela significa martirizar, martirizado e tal, porque no caso o São Valentim foi martirizado. E não sei, na leitura eu fiquei pensando que talvez se eu tivesse que usar essa palavra eu não pensasse nela, entendeu? E também resolvi checar a pronúncia porque, como vocês estão vendo escrito aí na tela, não é uma coisa que você fala, nossa, que fácil de pronunciar e tal. Então, de novo, no Google Tradutor, como eu fiz nos outros dias também, você acha a pronúncia e você acha mais informações, não só sobre a parte em inglês, como a parte em português. Quando você coloca direto no Google, ele dá a palavra original, a tradução, e aí você pode expandir e tal. Mas se você coloca direto na tela do Google Tradutor, fica mais completo. Inclusive, Google Tradutor, se quiser me patrocinar, não sei se isso é uma coisa que acontece, mas estamos aí. A pronúncia, vamos lá. Martyred. 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 E aí é uma coisa que fica de dica também pra quem tá num nível mais avançado de inglês. Não é que eu não sabia essa palavra, eu sabia a palavra, eu entendi perfeitamente no contexto e tal, mas ver escrita, utilizada da maneira que foi, várias vezes no mesmo texto e tal, me fez relembrar que ela existe e colocar ela de volta no meu vocabulário, assim, no meu repertório, pra, se eventualmente precisar usar, lembrar que ela existe, entendeu? Então quando você single something out, tipo, peguei essa palavra, olhei em outros contextos, vi tradução, vi sinônimos e todo esse monte de coisa que tem de informação, agora ela tá mais presente no meu cérebro, entendeu? Então, isso também é estudar, isso também é acrescentar no seu processo com o inglês. Não é só aprender coisa nova absolutamente, né, todos os dias. Relembrar algumas coisas, ser humilde também pra dar uma pesquisada na pronúncia, sabe? Dar uma repetida e tal. Você tá no nível avançado, mas tem coisa que dá pra você aprender, relembrar, melhorar. Isso é uma coisa que faz parte da minha rotina mesmo e há muito tempo, assim, porque eu estudo inglês desde que eu me conheço por gente. Hoje em dia, obviamente, é mais fácil, porque os recursos estão mais, né, vastos e disponíveis e tal.
Mas quando eu tive a ideia de gravar o vídeo, foi justamente porque eu falei, meu, eu tô parando o que eu tô fazendo pra pesquisar um negócio e tem gente falando, às vezes nas redes sociais e tal, que quando tá em nível avançado se sente desmotivado porque parece que parou de aprender. Meu, eu já estudei anos da minha vida, morei fora, eu falo inglês sempre, eu sempre tô em contato com o negócio e tô sempre aprendendo. Como que uma pessoa que acabou de sair de um curso de inglês que seja com um certificado avançado, acho que não tem mais nada pra aprender. Eu tenho uma novidade pra vocês, que eu vou anunciar oficialmente no Instagram, então se você não me segue lá ainda, siga. Eu preparei um roteiro de estudo, assim, pra vocês que querem dedicar um tempo mais focado pra estudar sozinho, e eu vou deixar links e coisas lá. Eu tenho pensado há muito tempo já e me dedicado a achar maneiras práticas de ajudar vocês que me seguem a aproveitar o tempo que vocês dedicam ao inglês de uma maneira mais focada e, consequentemente, mais eficiente também. E isso que eu tô oferecendo agora é uma das coisas que eu tenho certeza que se vocês aplicarem da maneira que eu tô sugerindo, vai ser muito bom, entendeu? Vai até ajudar na questão do hábito a longo prazo. Então, se você não me segue no Instagram ainda, siga @CintiaDiz, fica mais fácil da gente conversar por lá, é mais real time e tem links pra deslizar pra cima, é tudo mais concentrado, assim, eu acho que fica mais fácil. E aqui, espero que eu tenha incentivado vocês a enxergar o processo de uma maneira mais real e possível, porque se eu tô aprendendo, você também pode aprender, se eu tô estudando, você também pode estudar, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra receber vídeos novos. Ativa o sininho para as notificações, que eu posso continuar fazendo vídeos desse tipo, meio que seguindo a minha rotina assim de estudo, mostrando pra vocês como eu faço. E é isso, até o próximo. Beijo, tchau Brasil!